Olá, bom dia! Quero começar o devocional hoje recitando um versículo que está lá em Jeremias 40, que vai dizer assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eita Deus maravilhoso! Que esse versículo seja na tua vida hoje e sempre. Amém? Louvado seja o Senhor. Como eu disse, hoje nós vamos dar seguimento ao devocional de segunda-feira. Nós estamos falando sobre por que alguns abandonam a fé. Nós definimos o que é fé. Falamos de alguns dos motivos que levam as pessoas a abandonar a fé. Falamos da frustração, da decepção, das tragédias. Falamos que muitos homens da Bíblia viveram grandes milagres porque eles perseveraram na fé. E hoje nós vamos dar seguimento a essa palavra, né? A gente foi até a parte que eu disse que o propósito do Senhor é nos alertar para algumas coisas. E Deus quer que ao sabermos disso, de algumas coisas de antemão, nós possamos nos preparar. E hoje nós vamos continuar falando sobre isso. Até porque nós somos a geração dos últimos tempos, dos últimos dias. E baseado nisso, hoje nós vamos falar sobre por que as pessoas abandonam a fé. A fé, ela pode ser perdida, mas a fé também ela pode ser guardada, preservada. Então, o que é que a gente pode fazer para não abandonar a nossa fé? A palavra apostatar em grego quer dizer retroceder ou fazer retroceder, afastar de alguém ou fazer afastar-se, remover, ir embora, deixar alguém, abandonar, tornar-se infiel, fugir, ausentar-se. É possível cair da fé? Isso é uma pergunta. É possível cair da fé ou uma vez salvo, para sempre salvo? O que você acha? O que você responderia a essa questão? Lá em 1 Coríntios 10, 12 vai dizer assim: Assim, aquele que se julga estar firme, cuide-se para não cair. Lucas 22, 31 é o Senhor falando com Pedro, né? Abra lá se você puder. Lucas 22, 31 vai estar falando assim: E disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Meu Deus. Jesus vira para Pedro e diz assim: Satanás pediu para eu peneirar vocês, como se peneira o trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então é bíblico que nós possamos cair da fé, apostatar da fé, deixar a fé. E acontecer isso com Pedro. Mas o Senhor intercedeu por ele, para que ele não se desfalecesse da fé dele. Jesus estava dizendo, diante daquilo que vocês vão passar, falando para os discípulos, a permissão para peneirar já começou.
já foi dada. Só que eu estou intercedendo por vocês, para que a sua fé não desfaleça. Se a fé de alguém não pudesse desfalecer, não seria necessário, a intercessão de Jesus para que isso não acontecesse, certo? Colossenses 1, versículo 23 vai estar dizendo assim: se na verdade permanecerdes firmados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, estou feito ministro. Se você permanecer firmado na fé, se você não mover a esperança, se você der ouvido à palavra pregada, eu, Paulo, afirmo que eu fui feito ministro para falar dessas coisas. Lá em 1 Tessalonicenses 3,5 diz assim: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Paulo aqui estava temendo pelo pessoal de Tessalônica. Ele estava querendo saber como é que estava a fé deles, porque ele estava com medo de que o tentador o tivesse tirado do caminho. E todo o trabalho que ele tinha tido com aquele povo teria sido inútil. Esse medo de Paulo não era à toa. Ele sabia que muitos poderiam cair da fé. Se Paulo acreditasse que a partir do momento que alguém aceitou Jesus, se batizou, nasceu de novo, uma vez salvo, para sempre salvo, ele não mandaria alguém perguntar como é que andava a fé deles, para que ele pudesse ficar tranquilo, ou socorrer aquela comunidade que estava com a sua fé abalada. Em 1 Timóteo 1, versículo 19, Paulo vai falar de pessoas que naufragaram na fé, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. Ô Jesus! Em 1 Timóteo 5, versículo 8, Paulo vai falar de pessoas que negaram a fé, que é pior do que o incrédulo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 6,10, Paulo vai falar dos que se desviaram da fé, porque por amor ao dinheiro, que é a raiz de toda espécie de mal, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Apocalipse 2, versículo 3. Jesus elogia alguns que não negaram a sua fé. Se não fosse possível negar a fé, qual o propósito de Jesus elogiar aqueles que não negaram? Mas é o próprio Deus que afirma que é possível manter a fé, perseverar na fé. E quando Deus nos alerta através de uma pregação ou através de uma liderança pastoral, não é para desanimar e nem dizer que algum de nós estamos prestes a abandonar a fé. Não, é para nos alertarmos. Haja visto que eu e você, como pais responsáveis e amorosos que nós somos, quantas vezes nós nos pegamos alertando, orientando, abrindo os olhos dos nossos filhos para que os perigos, para que as armadilhas do mundo oferecem não venham
iludi-los. Quantas vezes você falou para o seu filho: olha, cuidado com tal pessoa, parece que é bom, mas não é. Cuidado com o seu comportamento, agir assim não vai dar certo. Cuidado com esse lugar que você tem frequentado. Vai por aqui, evita aquele lugar. 2 Pedro, versículo 3, 17 e 18, diz assim: vós, portanto, amado, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e caia da vossa firmeza. Antes, cresçais na graça, no conhecimento de Cristo Jesus. A Ele seja dada a glória, assim agora, como para todos sempre. Amém. Deus não quer que nenhum de nós seja arrastado pelo erro, pelo engano, e saiamos da posição segura em que nos encontramos hoje. O que Deus espera de nós é uma reação positiva, mesmo em meio às tempestades, às crises que enfrentamos ou que vamos enfrentar. Provérbios 24:10 vai dizer assim: se te mostrares frouxo no dia da sua angústia, qual é a tua força? Qual é a tua fé? É muito fácil confiar em Deus quando tudo está correndo bem, quando está tudo sob controle. Difícil mesmo é manter a fé, a paz e a esperança quando enfrentamos adversidades. Oh, Senhor. E hoje nós vamos ficar por aqui, queridos. Essa é a segunda parte. E na sexta-feira nós vamos terminar esse devocional. Porque alguns abandonam a fé. Ô Senhor. Fé é mantermos em paz, mesmo diante da guerra. Fé é mantermos firmes, mesmo diante da tribulação. Deus amado, Deus bendito, Deus querido, a Tua palavra mesmo diz que no mundo nós teríamos aflições, Senhor, mas que o Senhor estaria conosco todo dia da nossa vida. Por isso, Senhor, eu te peço nesta manhã, em que nós estamos falando sobre não abandonarmos a nossa fé, Senhor. Visita a nossa fé, Senhor. Restaura, aumenta, fortalece. Nos mantenha, Senhor, firmes e fortes, no propósito de te servir. Em nome de Jesus. Amém e amém.